Beleza, mistério e morte. Hoje, na última reportagem da série Crime Sem Solução, você vai acompanhar a história da Miss Autônia, Bruna Zucco, e do empresário Valdir Feitosa. Os corpos deles foram encontrados carbonizados na caçamba de uma picape no dia 22 de março de 2018. Um crime brutal que até hoje não foi elucidado. Quem são os assassinos? Por que é tão difícil chegar até os criminosos? Muitas perguntas, poucas respostas. Uma cidade na rota do contrabando e do tráfico internacional de drogas. Um local onde a disputa por espaços para a entrada de produtos ilegais na fronteira com o Paraguai faz imperar o terror e o medo. Uma região que há 4 anos convive com muitas dúvidas sobre o que de fato aconteceu na noite do dia 22 de março de 2018. Município de Autônia, noroeste do estado do Paraná. A cidade, com pouco mais de 20 mil habitantes, até hoje é conhecida por ser uma área dominada por facções criminosas, ligadas ao tráfico de drogas, armas e ao contrabando de cigarros. Aqui, as quadrilhas controlam os pontos da extensa divisa com o estado do Mato Grosso do Sul e a fronteira com o Paraguai. Invadir uma área de outro grupo é literalmente começar uma guerra. Mas seria essa disputa de facções que estaria por trás de um dos crimes mais misteriosos do Paraná? Na passarela, Bruna Zucco, 21 anos. Jovem, bonita, de traços bem brasileiros. Não foi à toa que ela conquistou o título de Miss Autônia 2018. Era apenas mais uma conquista da carreira da menina moça que sonhava em se formar em psicologia. Todos os dias, percorria cerca de 160 quilômetros para ir e voltar até a cidade de Umuarama, onde estudava em uma universidade. E foi após retornar para a cidade onde morava, depois de mais um dia em busca do sonho profissional, que ela foi vista com vida pela última vez. A imagem de uma câmera de vigilância próximo de onde Bruna Zucco desembarcou do ônibus escolar mostra a jovem caminhando tranquilamente. Passa da meia-noite, mas ela não parece ter medo. Tanto que minutos antes, em mensagem com o namorado, o rapaz diz que está indo dormir. Trocam declarações de amor e ela se despede. Era a última vez. Ela estava na faculdade, que ela sai umas 10 horas de lá, né, para vir para cá. Aí ela veio falando, ela veio conversando nos ônibus, ao lugar que pegava a internet. Aí quando deu uma 00:05 mais ou menos, eu mandei boa noite para ela. Ela mandou boa noite também, e foi 00:06, aí ela não respondeu mais nada que eu fui dormir, né? Aí desse horário aí ela não apareceu mais também. Na manhã do dia 22 de março, um veículo é encontrado queimado em uma estrada rural do município. Na carroceria da picape, os policiais que atendem à ocorrência encontram 2 corpos carbonizados. A notícia se espalha pela cidade e antes mesmo da confirmação da identidade das vítimas, a esposa de um empresário publica em uma rede social a mensagem de luto. Nela, a mulher deixa entender que o marido, o Valdir Feitosa, de 34 anos, era um dos mortos e que, por ter feito escolhas erradas, foi assassinado. Mas que escolhas foram essas? Estar com outra mulher ou envolvido com o crime organizado? Beleza, mistério e morte. Após desembarcar do ônibus escolar, Bruna Zucco atravessou essa avenida e foi gravada pela câmera daquele supermercado. Ela seguia em direção à casa dela, que fica aqui no bairro, a cerca de 500 metros. Só que ela não chegou. No dia seguinte, ao saber do carro queimado e dos corpos carbonizados, a família procurou a polícia.
Como não foi possível identificar quem eram aquelas pessoas que estavam mortas, foram mostrados a eles objetos recolhidos na cena. Um espiral de um caderno e um telefone celular. O que sobrou dele? Seriam os pertences da estudante de psicologia e Miss Autônia desaparecida? A família disse que sim. A confirmação da família de Bruna Zucco trouxe mais uma pergunta para um caso já recheado de mistérios. Por que a Miss estava no veículo com o empresário Valdir Feitosa? As imagens obtidas pela polícia mostravam uma jovem caminhando em direção à residência dela, sozinha, após voltar da universidade. Mas a sequência do vídeo revelaria que logo após ela passar, o carro de Valdir Feitosa segue na mesma direção. Durante uma entrevista por telefone ao apresentador Luiz Bate, o namorado de Bruna Zucco confirmou: no passado, a Miss e o empresário tiveram um relacionamento. Ela conhecia esse Valdir? Conhecia, mas era amigo, né? Ah, era amigo seu também? É, amigo assim que eu falo de... Porque a cidade é pequena, é conhecido, né? Você nunca viu nada de diferente? Não. A gente descobriu aqui que eles já ficaram, mas há muito tempo atrás, entendeu? A principal hipótese levantada pela polícia na época foi a de que o empresário, que passou logo na sequência nas imagens de carro, após Bruna Zucco desembarcar do ônibus, no caminho para a casa dela, tem oferecido carona à jovem. E o que teria acontecido após isso? Enquanto todos buscavam essa resposta, a família de Bruna Zucco ainda se perguntava se um daqueles corpos carbonizados era realmente da jovem. É que no documento encaminhado à delegacia de Autônia, além do laudo forense com o resultado do exame de DNA, o Instituto Médico Legal também confirmou que no corpo da jovem foram encontradas próteses mamárias. Só que, de acordo com a família de Bruna, ela nunca fez nenhuma cirurgia, muito menos usava silicone nos seios. Durante 10 dias, a família relutou em fazer o enterro da jovem por causa desse fato, mas acabaram convencidos pelo exame de DNA que confirmava com 100% de certeza ser aquele, o corpo de Bruna. Segundo as investigações, por trás do homem de negócios e comerciante da cidade, Valdir estaria ligado à quadrilha responsável pelo contrabando de cigarros do Paraguai. Talvez por isso a mulher dele, no dia que soube da morte e dos corpos carbonizados, foi tão categórica em afirmar que escolhas mal feitas estariam por trás do assassinato. Essa confirmação acabou levando a polícia a ligar a morte de Bruna Zucco e Valdir Feitosa a outro crime na cidade. Na noite anterior à descoberta dos corpos e do veículo carbonizado, Tiago Alexandre Pettinati, de 29 anos, foi assassinado com vários tiros de pistola 9mm no meio da rua, no centro da cidade de Autônia. As investigações apontaram que Tiago Pettinati era ligado à facção criminosa que comanda o tráfico internacional de drogas aqui na região de Autônia. A morte do rapaz por volta das 7 horas da noite teria sido a mando do grupo rival, que faz o contrabando de cigarros para o Brasil. Ou seja, o mesmo que Valdir Feitosa fazia parte. Por isso ele teria sido assassinado e teve o corpo carbonizado como uma forma de vingança. Mas se o objetivo dos criminosos era se vingar da morte de Tiago Pettinati, por que Bruna Zucco foi assassinada? Segundo a polícia, porque a jovem estava na hora e no lugar errado quando os bandidos chegaram. Após o crime em 22 de março de 2018, a polícia havia deixado claro que tinha identificado o suspeito da morte da Miss e de Valdir Feitosa. Só que até hoje, ninguém nunca foi preso. Pois é, essa foi a última história, né? O último capítulo desta série Crime Sem Solução, produzida aqui pela RIC TV, né? Pelo nosso núcleo de jornalismo.
Agora, doutora Márcia, a pergunta que a gente se faz é por que tantos crimes sem solução? Qual a dificuldade que a polícia às vezes enfrenta? Isso é comum entre as polícias ou é a polícia brasileira que tem mais dificuldade, doutor? Na verdade, há um jargão que diz que o tempo é inimigo das provas, ou seja, as provas estão lá, mas elas vão se desfazendo com o tempo. Às vezes a demora em encontrar até o próprio local, o local primário do crime e outras circunstâncias. Mas lembrando que ele não tem solução ainda. Enquanto não se chega à solução, ele é um caso em aberto, né? Então, informações acabam chegando, outras circunstâncias podem levar à solução. Mas mesmo anos depois? Mesmo anos depois. Às vezes um DNA que foi encontrado no local, como a gente viu aqui 20 anos depois pode ser reaberto, doutora? Aqui, ele não fecha. Enquanto não se conclui, ele não fecha. Lembra da menina? Quantos anos depois? A menina que foi encontrado o corpo dela dentro da mala na rodoviária de Curitiba. Rodoviária. Quantos anos depois, pelo DNA encontrado, se identificou o autor porque havia um banco de dados. Então a tecnologia também melhora e com essa melhora da tecnologia, com essa melhora dos mecanismos de local principalmente, né? A gente consegue solucionar também por outros meios, né? Então, às vezes pode demorar, mas um caso ele não fecha enquanto não se chega à autoria. Agora o caso que